Olá, pessoal, boa tarde ou boa noite, dependendo da região que você esteja. Estamos aqui, né, para mais uma aula de dúvida direcionada para os nossos alunos. Postei aí mais cedo no grupo falando da importância de fazer o curso com o Instituto I, independente de você ter formado em 2021, 22 ou estar cursando agora. Isso é um direito seu, tá? Vitalício, de você poder tirar dúvida, você poder trocar uma ideia, pegar novas informações, ou apenas relembrar alguma coisa, né? Nós tivemos aí algumas perguntas importantes, algumas perguntas é, bem profundas mesmo, né? E nós estamos aqui para dar esse suporte. Só lembrando, quem fez o curso anteriormente, que pegou o certificado apenas do Instituto I, embora já fez o seu cadastro, né? Se desejar ter o curso de extensão superior, não precisa refazer o curso, tá? Só entrar em contato aí com o Fernando no telefone do Instituto, 629 9110 7156. Ele vai pegar algumas informações, dados, né? Informações para fazer a sua matrícula na faculdade e eu vou enviar uma avaliação. Você faz aí e manda para a gente. Ou se desejar, nós podemos fazer junto aqui via Zoom, tá? O certificado vem reconhecido pelo MEC, vem reconhecido pela CONATES, que é a Coordenação Nacional de Terapias Integrativa de Saúde, integrativa, e também pelo MEC e chancelado pela faculdade de ensino. É um curso de extensão superior, tá? Quem está fazendo o curso agora, quem iniciou agora com a gente esse ano, ele já pega o certificado do Instituto e pega o certificado da faculdade Uniensino. Então ele paga um curso e sai com dois certificados. Isso é importante, tá? Principalmente na questão curricular. Então vamos lá, né? Nós tivemos algumas perguntas. Deixa eu abrir as perguntas aqui, que é interessante a gente estar sempre fazendo perguntas, né? Perguntas é fundamental. Deixa eu colocar no celular aqui as perguntas. A primeira pergunta que eu vou responder é falando exatamente da questão, um ponto importante que foi colocado aí, da questão no sistema endócrino, nas glândulas, né? Qual é a diferença entre a adrenalina e a noradrenalina? Simples, de forma bem simples. Ambas são produzidas pelas glândulas suprarrenais, e cada uma tem a sua função. Essa imagem, ela retrata muito bem a adrenalina. A adrenalina é algo rápido, emergente, né? Ela libera uma descarga muito grande de energia, há imediatamente um dilatamento de pupila. Então, a adrenalina, quando a gente passa pelo susto muito grande, como esse dessa senhora, que é um assalto, nós temos no nosso cérebro a fenda sináptica. Então, nessa fenda sináptica, começa a captar um maior número de neurotransmissor ou hormônio chamado adrenalina, porque ela precisa de uma reação rápida. Numa luta, num susto, num assalto, no trânsito, às vezes você está ali no trânsito, ali, aquele reflexo, precisa fazer um desvio, quase um acidente. Então, nesses emergentes, é descarregado uma carga muito grande de adrenalina. A adrenalina, ela não pode ser muito prolongada. Ela é uma coisa rápida, muita força, por exemplo, na luta ali, uma luta profissional, um boxe, é, o MMA, qualquer que seja a luta que é mais agressiva. Então, em alguns momentos tem essa descarga muito grande de adrenalina. Aí a pessoa fica ali bem, tanto que tem todo em volta uma equipe médica importante para caso tenha uma reação mais forte, numa pancada, em alguma situação que precisa de uma emergência, porque ela não pode ser muito tempo, porque senão a pessoa tem danos,
Isso é adrenalina, tá? É igual tá aqui no slide, olha. Ação rápida e intensa acelera o coração, provocando a famosa arritmia, dilata os brônquios, libera uma grande quantidade de energia e é aquela resposta imediata, tá? Essa é a adrenalina. E a noradrenalina também produzida pela suprarrenal. Quando você precisa dela na fenda sináptica, há uma captação muito grande. Por exemplo, agora, né? Alguns estão sendo liberados, no meu caso, a noradrenalina, no caso de vocês que estão estudando, nesse momento que precisa de um foco, de uma atenção, de uma sustentação maior da memória, do olhar, do aprendizado, você é liberado a noradrenalina. Ela tem uma liberação que ela pode ser mais constante, tá? Ela ajuda no foco, na concentração no aprendizado. Então, ela mantém o estado de alerta, tá? Por exemplo, algumas pessoas têm um aumento de pressão nesses momentos, um aumento de pressão arterial. A pessoa ela fica com um despertar mais aguçado e mantém o corpo em ação. A pessoa não sente sono. Por isso que eu sempre falo aqui no meu consultório, paciente, cama não é lugar de estudar. Cama não é lugar de aprendizado. A cama foi feita para dormir. Se você acostuma a estudar na cama, quando você vai para a cama, a fenda sináptica começa a captar noradrenalina. Então você fica no estado de alerta. Você não tem insônia. Você está alerta. O seu cérebro, de uma forma, fala, está aqui para estudar, para aprender. E precisa dessa ação sustentada. E às vezes a pessoa demora muito a dormir, né? E isso tem algumas características parecidas, porque, olha só, a adrenalina provoca arritmia, mas a noradrenalina aumenta a pressão arterial. Vocês vão, quem já está atendendo em consultório, vê isso. Tem pessoas que têm a síndrome do jaleco branco. E nós, por ser iridologista, trabalhar com a iridologia, muitas pessoas têm medo de descobrir doença, acho que vai vir aqui para a gente falar de doença. Na verdade, olha, nós temos que falar de saúde, bem-estar e de equilíbrio físico e mental. Ponto. Doença, quem vai descobrir é o médico, quem vai tratar é o médico. Nós vamos melhorar a qualidade de vida do paciente. A gente tem que mudar o nosso, nós temos que mudar o nosso discurso. Você está aqui para ser cuidado, ser tratado de uma forma com carinho, com respeito e assim por diante. Então, vamos mudar a cor da canetinha. A, a noradrenalina, ela quer uma ação mais sustentada. Ela pode aumentar a pressão arterial, porque a pessoa precisa de um foco durante um tempo maior. Ela mantém a pessoa num estado de alerta, então ela não vai dormir se ela estiver estudando, se ela estiver interessada naquilo que ela está aprendendo, então ela vai manter esse foco, essa atenção, né? Então, ela mantém o cérebro no foco lá na fenda sináptica, vai estar captando noradrenalina no período que você vai estar estudando, tá? Mantém o corpo em ação. Isso também aumenta a energia do seu corpo, diferentemente da adrenalina. A adrenalina libera uma grande quantidade de energia por um período rápido. Você está ali lutando com um assaltante, então naquele período vai liberar uma grande parte de energia. Depois ela para. Aí vem a dor, o cansaço. E isso é interessante porque a pessoa, tanto a adrenalina, que às vezes provoca o estado de alerta, aquele medo, que é a síndrome do pânico, a pessoa tem descarga de adrenalina muito grande em vários períodos no dia, ou a noradrenalina, que a pessoa está ali, ela tem um compromisso no trabalho, está sempre alerta, trabalhando, o patrão pode chegar, pode brigar, e a pessoa está naquela cobrança, não sei o que, que eu vou fazer, eu estou com medo de perder o emprego, eu estou com medo de perder isso, perder aquilo, perder meu carro, perder minha família, e a pessoa entra nesse estado de alerta contínuo, isso
tanto a adrenalina, que é mais, quanto a noradrenalina, a pessoa vai ter contrações muscular. Essas contrações muscular, essa descarga fora de hora de adrenalina, ou a pessoa vive realmente passando susto, ou a noradrenalina durante o dia inteiro, 8 horas de trabalho, 8 horas, às vezes, ali no trânsito, em casa, medo, tal, a pessoa mantém essa medo de ser reprovado, medo de não conseguir aprender, medo disso, medo daquilo, começa a ter uma descarga constante de noradrenalina, e a pessoa vai ter a hipertensão, a pessoa vai ter muitos casos que eu já atendi aqui de jovens ali com 30 anos já hipertenso, com 20 e poucos anos, 27, 28, 30 anos hipertenso. Por quê? Porque está em estado de alerta constantemente. Mas resumindo aqui, só para ficar bem claro, a adrenalina é coisa rápida, susto, medo, luta, tribulação. A noradrenalina não é uma coisa ruim, mas ela pode ser de um período maior, né? A adrenalina é rápida, a noradrenalina é aprendizado, algo que precisa de uma ação mais sustentada, mais constante, melhora o foco, melhora a atenção, mantém o corpo sempre em ação, ativo, a pessoa não sente sono também, por isso que eu mencionei que nós podemos usar. Só que nem sempre isso também é negativo, tem um lado positivo, tá? A adrenalina ou a epinefrina, que produz adrenalina, ela também é usada pela classe médica em alguns casos. Embora não está na pergunta, mas por que que se usa? Por que que existe o aumento dessa adrenalina forçada na medicina? É o mal necessário. Uma pessoa, um atleta de futebol que está ali, tem uma parada cardíaca, ou a pessoa em casa mesmo, vai para o hospital, né, tem a massagem, aquelas ambulâncias, todas têm a epinefrina, né, que é estimular a produção ali da adrenalina, numa parada cardiorrespiratória, um choque anafilático, né, que a pessoa começa a fechar ali, ele precisa tomar essa adrenalina, né, um choque grave, que começa a ter a hipotensão, a pessoa começa a baixar de uma forma muito intensa, aí precisa tomar, e infelizmente, em alguns casos muito grave, ali de crise asmática, então a pessoa tem que fazer uso aí da adrenalina, tá? Então, ela dá uma vasodilatação, ela melhora a frequência cardíaca que está diminuindo os sinais vitais, né? Tem uma broncodilatação, melhora a respiração e pode salvar vidas. Mas isso não é o Glaucio que usa, não é vocês, é só a título de informação, tá? Para vocês entenderem a diferença também contínua. Sempre lembrando do principal ponto que nós temos que saber é isso aqui. Essa é a informação nossa. Essa outra é uma informação secundária, tá? E por que um provoca arritmia, o outro provoca hipertensão? A adrenalina, ela dilata, né, a corrente sanguínea, então a pessoa tem um fluxo de sangue maior e isso aumenta também a arritmia e é um estado de alerta, uma descarga de energia muito grande. A noradrenalina é uma ação sustentada, é diferente, ela tem uma contração nos vasos, né, por isso que às vezes tem esse aumento de pressão. E na classe médica, os médicos, né, cardiologistas em especial, e outros médicos de emergência, de ambulatório, né, de caso de emergência, eles usam a epinefrina, a adrenalina, de forma para salvar vidas, tá? É só informação esse outro contexto. Nós temos uma outra pergunta, na verdade, são duas perguntas que eu vou explicar ela de uma vez só, tá? Essas duas perguntas a gente vai fazer uma única explicação. A pessoa perguntou aqui, olha, eu não sei quem foi o aluno, mas a pergunta é extremamente importante. Vocês precisam saber. Porque acontece de um lado do olho, o anel cutâneo está mais escuro do que o outro lado, diferente do lado esquerdo, diferente do lado direito. E a segunda pergunta explica melhor sobre a lei da polaridade, 180, posição oposta, dor em um local, mas a origem está em outro. Primeiro, vamos começar por essa questão da lei da polaridade. Tá? A lei da polaridade, gente, é muito simples. De forma bem simples, eu poderia falar muita coisa. Só quero, antes de começar, sim, é uma pergunta extremamente técnica, tá?
tanto da questão do sistema endócrino, das glândulas, né, a diferença desses neurotransmissores, a adrenalina, noradrenalina, essa questão da polaridade, 180 graus, tal. Esses termos, gente, por favor, não vamos usar no nosso dia a dia. Esses são termos nossos. Por exemplo, nesse grau, nessa lei de polaridade. Então, a gente está com um problema num lugar e está refletindo em outro. Só para você ter ideia, como a gente falou das glândulas suprarrenais ali, da produção da adrenalina, então vamos continuar para a gente ainda continuar nessa questão desse aprendizado, tá? Aqui, olha, a função renal. Nós estamos com um problema nas glândulas suprarrenais ou no próprio rins, tá? Mas nós temos também uma marcação lá em cima na vitalidade. Então, nossos rins está doente, mas por incrível que pareça, a marcação maior está na vitalidade. A pessoa não tem libido, a pessoa está sempre cansada, a pessoa está com a falta de energia constante, está com desgaste no organismo, aquela agonia, baixa vitalidade, não consegue fazer um treino, não consegue fazer uma caminhada, quer sempre ficar deitado. A vitalidade está lá até aquele fundo, aquela lacuna, aquele buraco lá do tamanho da semana. Mas o problema às vezes não está aqui, olha, na vitalidade. Está aqui embaixo, nos rins. Então a gente vai tratar a parte renal. Então é isso. Sempre a gente olhar, tá? O lado que está mais marcado, mas olhar o órgão oposto que representa isso. Entendeu? Por exemplo, a pessoa que tem um sono ruim, está lá marcado lá no pâncreas, né? Na região do pâncreas, tá? Ou na vesícula, no fígado, tá? E isso acaba refletindo, olha aqui, na digestão, mas também na memória, na rinite, na sinusite, pessoas que têm intolerância, né, a alguns alimentos, a vesícula não está produzindo as enzimas digestivas, né, e a pessoa acaba refletindo de produzir algumas intolerâncias. Isso pode refletir. Então, sempre você avalia, né? Aqui tá uma íris, esse lado aqui é o lado esquerdo e o lado direito, né? O lado direito e o lado esquerdo. É importante entender isso. E essa lei da polaridade é exatamente isso. Ficou claro, né? Só lembrando, olha o lado que corresponde. Tem, se você pegar, por exemplo, no impulso sexual, ele vai estar conectado ali com o útero, com a próstata do homem, né? Com o testículo, e ele vai estar conectado, vai estar transversal, né? Então, você pega o impulso, vem, ele está direcionado para o útero, próstata ou a bexiga. Então, vai ter uma marcação, vitalidade e nessa região também. E isso é importante você entender, porque se está marcado lá questão sexual, a pessoa pode estar com cisto no ovário, pode estar com aumento da próstata, pode estar com infecção também, pode estar com endometriose. Isso é importante. Então, sempre olha a parte que está mais marcada e olha a parte embaixo de 180 graus que pode estar conectada. E às vezes vai estar até mais marcado, o que justifica. Gente, a pessoa está sem desejo, né? Parou de amar. Ah, não amo mais a minha esposa. Ah, não amo mais meu marido. Eu não tenho desejo. Às vezes está com um probleminha. Às vezes a pessoa tem uma infecção recorrente, às vezes a pessoa tem um cisto, às vezes a pessoa está com endometriose, sente muita dor. Ninguém que está com dor vai querer amar, né? E o homem, às vezes, está com aumento da próstata, está com dificuldade de urinar, ele não dorme à noite, passa a noite inteira aí no banheiro, urinar, né? Então, vai prejudicar também a questão da ereção, do desejo, da intensidade, da firmeza da ereção, não vai conseguir chegar com tanta força nesse sentido, tá? Isso aí é importante. Aí, por que agora tem alguns olhos que estão mais marcados do lado direito, no mesmo órgão, pulmão, e no lado direito não está mais marcado?
Existe algumas explicações científicas para isso, e é importante a gente entender. Essas perguntas foram fantásticas, viu? É, é, muito boa mesmo. Mas existem alguns pontos importantes que a gente precisa entender. Primeiro, se está mais marcado de um lado, pode ter um fator genético, uma pessoa tem mais sensibilidade. Vamos supor, uma dor, por que que no olho está marcado, no olho direito está marcado mais um ombro, no olho esquerdo não está tão marcado, né? Às vezes a pessoa pega mais peso de um lado, às vezes a pessoa força mais de um lado. Então, o olho esquerdo representa o lado esquerdo, o olho direito representa o lado direito. Tá? Isso é uma das explicações. Aí tem sensibilidade genética, tem predisposição genética, tem doenças autoimunes, tem uma série de situações que às vezes ela é mais afetada em determinadas regiões, tá? Em determinados lados. E uma outra explicação que a iridologia traz, isso aqui eu amo, isso aqui, tá? É esse quadrinho aqui, olha, às vezes a pessoa tem alguma questão paterna, tá? Então, o olho direito vai estar mais marcado. Por exemplo, você pega na região, né? Você pega na região aqui da tireoide. A tireoide do lado esquerdo não está marcado, nadinha. Mas do lado esquerdo, ela está, perdão, do lado direito, ela está extremamente marcada. E do lado esquerdo não está. Aí você vai olhar, você vai perguntar, e seu pai? Ah, meu pai eu perdi, eu tinha tantos anos. Ah, meu pai saiu de casa. Ah, meu pai traiu a minha mãe. Ah, meu pai me espancou quando era novinha. Ah, meu pai mexeu comigo, né, tocou em mim de forma não sadia. Então a pessoa vai ter alguma contradição, alguma contrariedade paterna, alguma saudade paterna muito intensa e um amor com medo de perder o pai muito forte. Aí vai desenvolver, às vezes, o hipotireoidismo, a doença de Hashimoto, o hipertireoidismo vai desenvolver uma doença, nódulo, tá? Por ter essas marcações muito intensas nesse olho direito. Aí o olho esquerdo ele representa mais a mãe, tá? Representa mais a mãe. Aí vamos supor que no olho direito o rapaz não está tão marcado lá a questão é, das alergias, né, da questão da mastoide, do pulmão, das reações alérgicas. Mas no olho direito, ele está, no olho esquerdo, perdão, ele está muito marcado. Então esse excesso de marcação vai trazer aquela região do olho esquerdo mais marcado, o pulmãozinho mais marcado, a rinite, a sinusite, a parte da mastóide, da face, muito marcado, porque é a questão dele ter puxado também a mãe. Então, tem as doenças, as predisposições, quando é muito mais marcado o olho esquerdo, é porque puxou a mãe, quando está muito mais marcado o olho direito, é porque puxou o pai. E existe algumas questões genéticas e circunstâncias da vida, quando está muito marcado o olho direito por questões paternas e quando está muito marcado o olho esquerdo por questões maternas. E a predisposição também, né? A origem do excesso de marcação apenas no olho. E vocês vão ver isso, tá? Às vezes você pega um olho esquerdo pouco marcado, o olho direito muito marcado. Genético. Puxou a mãe, puxou o pai. É, é essa predisposição. É aquele famoso ditado, né? Tal pai, tal filho, né? Tá a mãe, tá a filha. Puxou em tudo, até nas coisas ruins, né? Até nas doenças. Aí a mãe tem fibromialgia, a filha vai ter fibromialgia, né? O filho tem problemas de pressão alta, colesterol, triglicéridos, mesmo ele cuidando e tal, ele, em um momento ele vai desenvolver a pressão alta. Não quer dizer que é falta de cuidado. Em algum momento ele vai, quando ele exagerar em alguma alimentação, ele vai desenvolver o triglicerídeo, trombose, má circulação. Tudo isso tem a questão pai, mãe, olho direito, pai, olho esquerdo, mãe. Além das predisposições que pode surgir da combinação genética, que não tem nada a ver, mas passa por alguma contrariedade. Então, isso vocês vão entendendo e desenvolvendo, né, essas questões aí com o passar do tempo, tá? Então, essas eram as dúvidas que nós tínhamos para hoje.
chegamos aí ao final, né, com muita gratidão. Muitíssimo obrigado. Quer argumentar algum ponto aí, Fernando? Tá tranquilo? Certinho? Beleza. Então, agradecer demais aí o aluno ou a aluna, né, que fez essa pergunta. E olha que interessante, quem pergunta evolui, quem entende o processo transforma vidas. A naturopatia é isso aí, é a gente transformar a vida, a gente mudar. E para a gente mudar e ajudar as pessoas, a gente precisa aprender. Perguntar é crescer, entender é evoluir e aplicar é exatamente você transformar a vida de pessoas. E nunca tenha medo de fazer pergunta. É assim que nasce, né, os melhores e os grandes profissionais. É perguntando, é aprendendo. Não existe pergunta boba. Bobo é ter uma dúvida e não perguntar, né? Um abraço. Estamos aí há algumas horas para o feriado. Vou trabalhar amanhã. O Fernando não deixou eu descansar, marcou 3 pacientes para amanhã. Depois eu vou descontar. E para vocês aí um bom estudo, um bom final de semana prolongado. E segunda-feira o Marcos Fernando vai postar de novo aí. Tendo dúvida, estamos à disposição. Um abraço e até a próxima.